Irmãos, é uma alegria poder estar mais uma vez nesta manhã com os irmãos. Ainda mais neste dia, neste tempo tão especial, que é o dia onde nós nos recordamos daquele grande momento, que foi a ressurreição de Jesus, quando ele venceu a morte e mostrou isso aos seus discípulos. Então, é um tempo de fato maravilhoso, onde nós podemos nos reunir, celebrar, agradecer e adorar a Deus. Eu agradeço muito a Deus pela oportunidade, eu agradeço muito a Deus porque nós podemos nos encontrar uma vez mais, depois de 2 anos. E quando eu estava vendo o vídeo que está lá no Stories da igreja, eu percebi, eu lembrei, olhei, observei alguns dos sonhos que nós tínhamos, e como é bom poder retornar a esta igreja e dizer que aquilo que nós sonhamos, muita coisa já está sendo realizada para a glória de Deus. Então é um tempo, sem dúvida, de exaltar, de agradecer, é um momento onde nós prestamos conta com muita alegria por aquilo que esta igreja tem feito na obra missionária no reino de Deus. Então, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por isso, por esta oportunidade. Aqueles que não lembram ou não me conhecem, então eu gostaria de apresentar-lhes a minha família, na verdade a minha esposa, Aqui são os meus filhos, eu e a Meire. Nós temos 2 filhos, o Pedro Henrique, com 26 anos, está exercendo o seu ministério na Igreja Batista do Bacaxeri, em Curitiba, e a minha filha Anne está terminando os seus estudos em bioquímica. Ela, graças a Deus, o Senhor tem cuidado, tem conduzido, e ela vai dar continuidade aos seus estudos na área de doutorado. O Pedro Henrique também pretende continuar os seus estudos na área de teologia e na parte de antropologia, algo que pode abençoar tremendamente no reino de Deus, especialmente no meio acadêmico. Então, Pedro Henrique e a Anne estão se dedicando ao Senhor aí já há algum tempo, e se preparando para melhor servir também ao nosso Deus. Na tela seguinte, você vai ver um pouco a respeito do nosso ministério, Eu e a Meire estamos em Moçambique, que fica na África Oriental, ali na frente de Madagascar. Aqueles que têm mais de 20 anos, aqueles que têm em torno de 20, 25 anos, eu não vou pedir para levantar a mão, não, pode ficar tranquilo, mas você vai lembrar daquele filme Madagascar 2, quando eles construíram um avião e o avião caiu. Caiu foi em Moçambique, Caiu em Moçambique, porque eles só atravessaram o Oceano Índico e chegou lá, Moçambique está numa região onde há muitos furacões, muitos tufões, e essa região acaba sendo protegida pela ilha de Madagascar, que fica bem em frente, você pode ver. Ali, entre a ilha e o continente, você tem o canal de Moçambique. Então, quando vem uma tempestade, quando vem um furacão, ele passa por ali. Não chega a alcançar a cidade de Maputo, que fica ao sul, mas o norte e o centro são bastante afetados. Então, todos os anos, nós sempre temos alguma dificuldade, algum desafio com ciclones e com furacões. Nós estávamos na cidade de Beira, e em 2019 passou o Idai por ali, e com ventos de 220 km por hora, trouxe realmente muita destruição, muita preocupação também, e isso acabou nos levando para a cidade de Maputo, onde nós tínhamos a intenção de dar assistência ao centro, mas depois da pandemia, então, porque logo a seguir veio a pandemia, acabamos realizando nosso trabalho, nosso ministério ali na cidade de Maputo. Nós trabalhamos com educação, formação teológica, e essa tanto na parte presencial como também online. Nós vamos falar sobre isso. Além dessa formação de líderes nos seminários, nós também trabalhamos com formação de liderança nas igrejas, e preparando os nossos irmãos para a continuação do ministério e do trabalho.
Então, estas são basicamente as informações, né, que eu tenho para lhes passar. E antes de mostrar a tela seguinte, eu quero fazer menção ou recordar aquilo que aconteceu no primeiro dia da semana. O texto fala do primeiro dia da semana porque os escritores bíblicos tiveram muito cuidado para evitar fazer menção a algum deus ou alguma entidade, né, alguma entidade espiritual que era considerada naquela época. O deus Sol era aquele primeiro dia, seria então a referência, né, no tempo dos romanos. E eles então tomaram cuidado e disseram, né, no primeiro dia da semana. É interessante que na Rússia, na antiga União Soviética, melhor dizendo, eles tentaram de todas as formas destruir as questões religiosas, né, no país, mas eles não conseguiram destruir ou apagar o domingo, que lá na Rússia, ou em Rússia, em determinado idioma, significa o dia da ressurreição, né? Então, esses indícios fazem a pessoa perguntar, mas como assim? Que dia da ressurreição é isso? Por que isso? E leva a pessoa, então, a investigar, e a pesquisar, e a procurar mais informações sobre isso, né? Nós trabalhamos em um país onde há muitos muçulmanos, e quando chega nesse assunto da ressurreição de Jesus, há várias questões aqui que eles não aceitam, né? Para começo de conversa, enquanto nós temos a Bíblia como palavra de Deus, apesar de termos diferentes versões e traduções, nós declaramos ou entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Eu vou fazer a leitura na Nova Almeida atualizada, mas se você tem a NVI, NTLH, ou a Revista Corrigida, Almeida século 21, a Corrigida Fiel, enfim, qualquer dessas traduções, da mesma forma nós aceitamos como palavra de Deus. Os muçulmanos dizem que não. Na verdade, eles declaram que o Corão é o Corão original, o Corão, aquele que é a mensagem de Allah, seria o Corão, o original em hebraico, em árabe, apenas em árabe. Então, todas as outras traduções que são feitas do Corão, na verdade, são chamadas de interpretação. E aí nós já encontramos uma grande dificuldade, né? Porque para você entender a mensagem de Deus, para você entender a mensagem de Allah, segundo os muçulmanos, você tem que aprender o árabe de 1.300 anos atrás, né? Deus nos ama tanto que fala a nossa língua. E o amor dele é tão grande por nós, que faz com que nós entendamos a sua mensagem na tradução que gostamos, na tradução que compreendemos. Louvado seja o nome do Senhor, que mostra o seu amor por nós de diferentes maneiras. Quando eu estava aqui há 2 anos atrás, o pastor Rodrigo estava distribuindo a Bíblia de John MacArthur, né? E nessa ocasião ele fez a menção, nós tiramos a fotografia, né? E ainda hoje eu lembro, ainda hoje eu tenho essa Bíblia comigo, mas, como eu digo, Deus nos ama, e Ele fala a nossa língua, e Ele, como Pai amoroso aos seus filhos, é capaz até de procurar ser mais simples, ou mais complicado, mais complexo, mais rebuscado, para que nós compreendamos a sua mensagem. Então, diferentemente dos árabes, nós entendemos que a tradução bíblica é a palavra de Deus. Outra diferença também que nós vemos, aí referente à ressurreição de Jesus, é que eles acreditam que os evangelhos, eles acreditam nos evangelhos, ou fazem menção aos evangelhos, fazem menção a Isa, mas eles dizem que os cristãos fizeram alterações no texto e mudaram muitas coisas. E uma questão que eles não aceitam é que Jesus tenha morrido na cruz. Eles não concebem, eles não aceitam que Jesus morreu na cruz por mim e por você. O que eles dizem é que no último momento, Jesus saiu da cruz e Judas foi crucificado no lugar dele. Veja bem, meu irmão, a situação. Mas quando nós, neste dia,
celebramos a ressurreição e cantamos estes hinos e cânticos que falam do amor de Deus por nós, nós compreendemos que aquela cruz foi para que nós pudéssemos restabelecer a nossa comunhão com Deus, para a glória do Senhor. Nós éramos pecadores, nós tínhamos as nossas falhas como seres humanos, e cada um de nós está longe da presença de Deus. Romanos capítulo 3, 23 fala que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, mesmo sendo ainda pecadores. Foi por amor a você. Cabe a cada um de nós entender que pelas nossas atitudes nós estamos longe de Deus. Pelo nosso comportamento como seres humanos, nós estamos longe de Deus. E Deus, então, com tanto amor, Ele envia a sua palavra para que nós possamos entender a sua mensagem, compreender o seu recado e, principalmente, entender que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todas as pessoas que crerem nele não morram, mas tenham a vida eterna. Jesus morreu na cruz, e é o que está escrito nos evangelhos, e é o que está escrito na palavra de Deus, é o que está escrito no Novo Testamento. Então podem dizer, o Corão diz, 700 anos depois de Cristo, o Corão diz que o Novo Testamento foi deturpado, foi alterado. Não, há provas irrefutáveis de que o que nós temos aqui é semelhante ao que foi escrito no ano 80 ou no ano 50, é semelhante às cópias originais. Nós temos provas irrefutáveis. Há mais de 5.200 cópias e fragmentos deste livro que nos fazem acreditar, obrigado pastor, pode ficar com elas ali, que nos fazem acreditar que estes livros, que estas cópias se referem aos documentos originais. Então, não foram alterados pelos cristãos propositadamente. E sim, Jesus morreu na cruz. Sim, morreu na cruz por me amar e por amar você. Cabe a cada um entregar a sua vida a Jesus. E logo depois que Jesus ressuscita, uma coisa muito linda que ele fez mostrando o seu amor, nós encontramos no Evangelho de Marcos. Marcos escreveu o seu evangelho, e de acordo com a tradição cristã, nós entendemos que Marcos era um discípulo de Pedro, que acompanhava Pedro nas viagens e ouvia as histórias de Pedro, aquilo que ele contava. E você lembra, né? Pedro, o que fez? Aquele homem intempestivo, aquele homem nervoso, etc. Talvez você, mesmo que não conheça muito da história de Jesus, você já ouviu falar que Pedro negou a Jesus 3 vezes, né? E você sabe também que ele chorou amargamente, se afastando, arrependido daquilo que havia feito. Nós sabemos disso. Pois é esse mesmo evangelho de Marcos, o discípulo de Pedro, que quando faz a narrativa, ele diz assim: e o anjo disse às mulheres, Jesus não está mais aqui, ele ressuscitou. E ele vai para a Galileia, como ele tinha dito. E lá ele quer se encontrar com seus discípulos e com Pedro. Olha que coisa linda. É Marcos que faz essa observação. Marcos, o discípulo de Pedro, que foi discípulo de Jesus. Conclusão, o que a gente tira daí? É que Pedro, reconhecendo os seus erros, os apresentava. Mas mais do que isso, nós vemos Jesus falando e chamando a Pedro, dizendo: Pedro, nas suas falhas, nos seus erros, você ainda é meu discípulo, e eu te amo demais. Meu irmão, minha irmã, é o amor de Deus demonstrado por mim e por você. Ele nos ama demais. Ainda que tenhamos cometido falhas, erros e pecados,
Ainda que aquela falha que você tenha na sua vida, aquele peso que você carrega na sua vida, que ninguém mais sabe, e você morre de medo que alguém descubra, por esse mesmo, Jesus morreu. E Ele olha para você, conhecendo a sua falha, conhecendo o seu pecado, conhecendo o seu erro, e diz: eu quero estar com você na vida eterna, porque você é meu discípulo. Quando os discípulos se encontram com Jesus, aí temos uma grande mensagem, e eu gostaria de compartilhar com você nesta manhã a respeito disso. Mateus capítulo 28 é um texto muito conhecido, que inclusive eu preguei quando eu estive aqui da outra vez. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16, nós vamos ler na tela, e se encontra o nosso texto, porque eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Se você não tiver, você pode me acompanhar ali. Vamos ler o versículo 16, né? E depois nós vamos ler o versículo 18 também, ok? Então, vamos lá, está na nossa tela, né? Ok. Ali está na NVT, tudo bem, ok. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. Versículo 18 diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Lado a lado conosco. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por esta manhã. Deus, uma manhã especial, uma manhã que nos faz lembrar de que o Teu Filho, Senhor, morreu e ressuscitou. Pai eterno, que alegria, Senhor, que certeza e que convicção nós podemos ter. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos, Senhor, e fica conosco, fala ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Irmãos, a passagem bíblica que nós estamos lendo, como eu falo para você, é um momento extremamente importante na vida dos discípulos e na vida da igreja. Quando nós observamos os evangelhos sinóticos são aqueles que estão semelhantes. Então, nós temos Mateus, Marcos e Lucas. Quando nós olhamos os evangelhos sinóticos, que tem muitas coisas em comum, então nós encontramos a respeito da ressurreição de Jesus, a respeito da ascensão de Jesus. Mas no evangelho de João, que é o mais diferente de todos, nós também encontramos referência a esse momento quando Jesus estava subindo aos céus. Também, quando nós lemos o livro de Atos, que é aquele que fala da história da igreja depois dos evangelhos, nós vamos encontrar a mesma passagem e o mesmo momento. Então, nós podemos juntar todos eles e observar as palavras de Jesus, a mensagem de Jesus, e verificamos então que existe um ide, que existe uma ordem, que existe um mandamento aqui, e ao mesmo tempo um convite para que nós possamos então seguir em obediência a ele, para anunciarmos a mensagem de salvação. Eu vejo aqui uma questão muito interessante logo no início, quando ele fala, no versículo 18, o seguinte: Jesus aproximando, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O que acontece aqui? Jesus, ao reivindicar essa autoridade, estava fazendo menção a Daniel, capítulo 7, versículo 4, quando, no início das visões de Daniel, você sabe que o livro de Daniel está no Antigo Testamento, e o capítulo 1 até o capítulo 6 conta a história de Daniel e dos seus amigos, várias passagens bíblicas a respeito disso. Mas a partir do capítulo 7, nós vamos encontrar então algumas profecias a respeito do fim dos tempos. E é interessante que o anjo, quando anuncia, e quando começa a falar a respeito de reinos, ele anuncia alguns deles, mas com o começo e com o fim, com o começo e com o fim. No entanto, quando chega
no último reino, eu quero pedir que coloque na tela aí, por favor, nós vamos ver o que Daniel, capítulo 7, versículo 4 fala. Diz assim, pode passar na tela, por favor? Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel capítulo 7, versículo 4. Então, veja, quando nós vemos e lemos esse texto, o anjo vai anunciando que haverá um último reino, um reino que não terá fim. E aí está escrito, foi-lhe dado o poder, o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. Olha que interessante. E vem Jesus depois e fala o quê? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Quer dizer, o reino do Messias está estabelecido. O reino do Messias chegou, e é um reino de vitória. Então, nós quando entramos em campo, já entramos em campo vencedores, já entramos em campo como pessoas ganhadoras. Não é aquele ânimo que a gente chega naquela empolgação de uma terça-feira recente aí, que nós fomos no Brasil contra a Argentina, todo mundo animado e tal, é agora que a gente vai fazer e acontecer, e a gente leva 4, e volta murchinho para casa, né? Não, nós entramos em campo, já na certeza de que o reino, a autoridade foi conferida ao Senhor Jesus. Nós entramos já como vencedores, como pessoas que têm a certeza e a garantia de que, sim, seremos vencedores para a glória de Deus. Aí nós encontramos alguns desafios também. Como é que é possível nós estarmos como vencedores num contexto de tantos problemas e tantas dificuldades? Eu quero compartilhar com você rapidamente a respeito de alguns dos desafios. Na nossa tela aí você vai encontrar pelo menos 3 deles. Por favor, pode avançar? Aí diz, mais na frente, por favor. Aí vamos encontrar aí questão dos povos islâmicos. Em Moçambique, a região norte do país, nós temos uma forte influência, até mesmo domínio dos povos islâmicos, e radicais estão restraindo as riquezas de Moçambique. É um país muito rico. Moçambique é um país muito rico. Diamantes, pedras preciosas, gás natural. Nós somos aqueles que estamos entre os 10 países com a maior reserva de gás natural do mundo. Está ali. Nós temos a extração de carvão e tantas outras riquezas. E, meu irmão, o que acontece é que é dali que eles estão extraindo riquezas para financiar o terrorismo em diferentes lugares do mundo. Nós ficamos pensando, como é que é possível a igreja de Jesus ali passando por tantos desafios e dificuldades? Nós temos 1 milhão de deslocados, 1 milhão de deslocados da região norte, fugindo, e muitos deles são a igreja de Jesus. E quando chegam em outras províncias, em outras regiões, eles vão procurar justamente as igrejas como um apoio, pedido de ajuda. E muitas das nossas igrejas, muitos dos nossos templos têm servido de albergues para receber pessoas que fogem, e dia a dia vão chegando pessoas de diferentes lugares, buscando proteção e amparo, buscando emprego, buscando comida. Como é que nós podemos encarar essa situação? E, por favor, o outro ali que fala a respeito também dos povos não alcançados, o chamado PNA. PNA, você pode depois baixar um aplicativo aí no seu celular, povos não alcançados, ou Joshua Project. Todos os dias você vai receber uma informação falando dos povos não alcançados. Todos os dias você vai receber. Hoje foi um povo que vive lá na Ásia, perto da região ali de Hong Kong. E ali você vai ter informações sobre o povo sobre quem você deve orar naquele dia. Porque a Bíblia fala em Mateus capítulo 24, também que vem fome, vem guerra, vem pestes, vem terremotos, vem uma série de problemas, mas Jesus vai dizendo, ainda não é o fim, ainda não é o fim, ainda não é o fim. E importa que primeiro o Evangelho seja anunciado a todas as nações, e então
virá o fim. É meu papel, é seu papel, nós que já entramos no campo como vencedores, como campeões, nós que já temos o Messias, que recebeu toda a autoridade no céu e na terra, é nosso papel anunciar a diferentes povos para que Jesus venha. Parte do nosso ministério é treinar, é capacitar pastores em diferentes regiões que têm perto de si algum povo não alcançado, com o propósito de fazer chegar naquele povo pessoas que não têm ainda a tradução da Bíblia, pessoas que não conhecem a Jesus, que não conhecem a respeito da mensagem do Evangelho. Você faz parte desse time, orando, intercedendo, participando da obra missionária. E aí nós então observamos isso, nós ficamos curiosos, né, sobre essa situação, porque logo, logo Jesus virá, nós sabemos disso. E ele pode vir ainda mais cedo do que se imagina, quando a igreja se mobilizar e estiver disposta a cumprir aquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 14. Importa que primeiro este evangelho seja pregado a todo o reino, e então virá o fim. Irmãos, nós temos 240 milhões de deslocados, pessoas que estão se movendo, e muitas dessas pessoas são pessoas que não conhecem, são pessoas que pertencem a povos não alcançados que não conhecem a Jesus. É o caso do grupo de oração de hoje. Nós temos um pequeno grupo na região de onde eles vieram, mas são mais de 800 mil fora. E é a oportunidade, em outros lugares, em outros países, que nós temos de falar e semear aquela mensagem de salvação naquele coração, porque eles podem voltar para anunciar ao seu povo. Você lembra em Marcos, quando Jesus fala com o endemoniado de Gadara? Eu quero ser teu discípulo, eu quero te seguir. Não, você vai à sua família, anuncia o que ele tem feito por você. E é assim que nós devemos pensar também. Então, pessoas que vêm de fora, os estrangeiros, pessoas que se aproximam de nós com uma carência, com uma necessidade, precisando de amigos, de um abraço, de um carinho, são pessoas que potencialmente estão com o coração aberto para ouvir uma mensagem e poderão retornar com o coração cheio de alegria, entendendo que Jesus ressuscitou, que morreu por ela para salvar a vida dela. E esta mensagem, ela vai levar a lugares onde nós não vamos. Entende? Deus está fazendo coisas maravilhosas com o deslocamento das nações. Coisas maravilhosas. Irmãos, a maioria das pessoas que sai do seu país para outro país são pessoas que vivem na África. A gente ouve muito o europeu, a gente ouve falar muito do norte-americano, né? E aí se reporta a Alemanha, se reporta a Itália, é aquilo que nos chama a atenção. Mas aquele grupo é mínimo, é ínfimo, diante de outros grupos mais que estão se deslocando. Apenas na América do Sul, 40 mil estudantes estrangeiros chegam para estudar aqui. Será que aqui na nossa universidade, nas faculdades, nós não vamos encontrar algum estrangeiro que precisa sentir o carinho e o amor de um nacional e dessa forma também ouvir a mensagem de salvação? É uma questão que você, como membro da igreja, como discípulo de Jesus, pode investigar. Veja, também eu vejo o seguinte aqui agora. Em segundo lugar, eu percebo que a ordem de Jesus foi dada: batizar e ensinar. Aqui, quando a gente olha, a gente se reporta ao século XII, quando Langton, ele fez lá a divisão dos versículos, dos capítulos, né, Langton, e depois, era um acadêmico, e depois um impressor, no século XV, ele fez a divisão dos versículos, sabe? O Panini fez a divisão, fez a separação dos versículos. E quando ele separou os versículos, ele fez o melhor trabalho possível. Mas aí tem um probleminha para nós, é quando a gente não lê o contexto. É por isso que algumas Bíblias têm assim, o versículo no parágrafo. Você fala assim, mas meu Deus, que confusão encontrar o versículo aqui. Você já viu isso, né? Há outras Bíblias que têm versículo embaixo um do outro, não é assim? Há outros que estão nos parágrafos.
Qual é a intenção de colocar os parágrafos? Fazer com que você leia pelo menos aquele contexto mais próximo. E quando a gente ouve falar do ID, do mandamento de Jesus, a gente ouve o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é assim? Ok. Aí entra a dificuldade do Panini que ele nos dá, porque não é só essa ordem, não. Diz o versículo 20, ensinando essas pessoas a observar todas as coisas. Então, o ID de Jesus, a ordem de Jesus, é para batizar e é para ensinar. Batizar e ensinar. E aí entra a nossa parte, entra o nosso ministério. Por quê? Porque o nosso ministério é de capacitação, de formação de liderança. Né? E sabe, meus irmãos, existe um livro chamado A Mensagem, O Mensageiro, a Mensagem e a Comunidade, de Miller. E é interessante esse livro, porque em determinado momento, aquele homem começa a compartilhar a mensagem com algumas pessoas de fora. E é interessante porque era num contexto islâmico. E um rapaz, um missionário que estava ali, né, já há muitos anos, levou aquele missionário, etc., e foi em determinado local, falou, fica aqui uns 10 minutinhos que eu já volto. Foi lá resolver. Quando ele volta, aquele missionário estava rodeado de jovens, e brincando, conversando, etc. Ele ficou muito curioso com aquilo, falou assim, gente, eu estou aqui há 10 anos, eu não consigo trazer 5 desses para perto de mim. Como é que aquele, em 10 minutos, traz 10, 15? Quando, no dia seguinte, aquele missionário já tinha ido embora, os jovens foram lá na casa dele, daquele missionário que vivia ali na região. Cadê aquele estrangeiro que esteve aqui conosco? Nós queríamos conversar com ele. Aí, aquele missionário achou aquilo curioso, falou, não, ele já viajou. Aí ele disse, está bem. Mas ele ficou com aquilo na cabeça, falou assim, como é que é possível? Aquele missionário que vem de fora, em 10 minutos, carrega tantos jovens, e eles ficam curiosos para conversar com ele, e eu estou aqui há tanto tempo e não consigo isso. Na primeira oportunidade que ele teve, ele ligou para aquele missionário. Falou assim, o que é que acontece com você? O que aconteceu? O que você falou para aqueles jovens? Eu vou contar depois para você. Você aguarde os últimos capítulos. Você, quando observa a questão do nosso ministério, quando você percebe a respeito disso, você analisa que nosso trabalho é de ensino. Olha algumas fotos aí para mim, por favor. Pode colocar? Isso. Nós trabalhamos na formação de liderança. Formamos líderes para que sejam professores e sejam nossos substitutos. Graças a Deus por isso, porque quando nós saímos de Beira por causa do IDAI, nós saímos e havia cerca de 8 novos professores para nos substituir. E o trabalho não teve uma quebra ou uma interrupção, para a glória de Deus. Passa a seguir, por favor, a outra tela. Você vai ver aí as aulas online que nós damos. Irmãos, nós temos um site chamado A Casa do Oleiro, e através desse site nós treinamos e formamos pessoas de diferentes lugares. Mas essas pessoas que são treinadas são pastores, professores de instituições teológicas, líderes da igreja local, que recebem treinamento. Muitos desses pastores nunca receberam nenhum treinamento. O único treinamento que estão recebendo é ali, através do nosso site e das aulas à distância. Nós já alcançamos mais da metade de Moçambique, diferentes províncias do país, com estudantes que desejam estudar e conhecer a palavra de Deus para ensinar e para compartilhar. Outra tela ali, você pode ver, por favor, aqui nós temos o PEP. Nós temos estudantes que vêm de diferentes regiões do país e estudam num seminário ali, nós treinamos esses seminaristas para a organização do PEP. PEP é o Programa Educacional Pré-Escolar. Ensina as crianças na alfabetização antes da escola. É uma excelente ferramenta,
porque através do PEP as crianças aprendem a ler, aprendem a escrever, chegam na escola melhor capacitadas e em casa, em diferentes lugares, elas já estão dizendo: pai, papá, mamãe, antes da refeição eu quero orar e agradecer a Deus. E nos lares muçulmanos, sobe a oração ao Senhor, de gratidão pelo alimento e pelo sustento. Olha que coisa maravilhosa. Ali atrás você percebe que tem uma horta. Essa horta, nós tiramos parte do recurso para manter as crianças e parte do recurso é vendido para manter o PEP. E ali então nós temos a direção do PEP ali, que cuida, que dá assistência àqueles alunos naquela escolinha que nós organizamos. E os nossos seminaristas que estão ali, eles ao mesmo tempo que aprendem teologia de tarde, de manhã, eles estão na sala do PEP, aprendendo a trabalhar com as crianças, para quando voltarem a diferentes províncias, eles implantarem novas unidades do PEP. Está vendo? Graças a Deus, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas. Outra, por favor, outra tela, mais uma, por favor. Aqui as nossas aulas online, aulas à distância, e mais uma tela, por favor, as aulas presenciais que nós damos. Eu e a Meire damos aulas em 4 ou 5 seminários na cidade de Maputo, e através das aulas à distância nós alcançamos muitas pessoas e também algumas instituições teológicas também, não é? Então essa é uma ferramenta maravilhosa que, uma vez aplicada, nós conseguimos abençoar muitas pessoas para a glória de Deus. É aquilo que eu falo para você, batizando-os em nome do Pai e ensinando-as a guardar. Os verbos estão no mesmo tempo do particípio em grego. É a mesma coisa, quer dizer, Jesus está dizendo que são as duas coisas que devem ser feitas, a igreja deve realizar. Então, se existem aqueles que se dedicam a anunciar e a proclamar a mensagem, também é verdade que você pode saber que existem aqueles que trabalham por ensinar e solidificar o trabalho e aquilo que foi feito. Certo? E em terceiro lugar, eu quero mostrar para você aquilo que Jesus diz, que, assim, essas Bíblias aí, nós recebemos aquelas Bíblias naquele dia, e nosso trabalho aqui agora é de promover traduções mais simples, ou traduções bíblicas com palavras comuns, que os nossos irmãos possam estudar e possam conhecer. Moçambique é um país onde se fala 45 idiomas. Desses 45 idiomas, a maioria é um idioma oral. Você pode imaginar que a língua portuguesa não é uma língua comum e corrente. Ela se torna mais uma língua na formalidade, nas relações mais diplomáticas ou com os estrangeiros, não é? Então, o nosso povo precisa de uma tradução bíblica com palavras mais comuns para que eles possam, então, compreender melhor a mensagem de salvação. Como a tradução revista e corrigida de 1995 é a mais comum e a mais utilizada, em muitos momentos as pessoas não conseguem entender o versículo que estão lendo, que estão estudando. Aí nós precisamos de traduções mais simples. Uma opção é essa Bíblia para todos. Nós não dizemos que essa é a tradução que deve ser lida, não. Nós estamos trabalhando agora para que a tradução bíblica possa alcançar mais pessoas, nós estamos trabalhando para que pessoas possam ter diferentes traduções bíblicas, e principalmente os pastores e a liderança, para poderem comparar os textos, para poderem, então, estudar e apresentar a mensagem de salvação, a mensagem que liberta de Jesus. Então, parte do nosso ministério é promover isso, é fazer estudos acadêmicos, onde nós ensinamos seminaristas, pastores e igrejas a respeito da importância de diferentes traduções bíblicas. Veja, enquanto nós aqui temos tantas opções, né, lá ainda há uma resistência. E nós queremos dizer, veja, traduções mais modernas, com palavras mais comuns, facilitam a compreensão da mensagem da palavra de Deus. Porque Deus fala a nossa língua. Ele nos ama tanto que fala a nossa língua.
não é? E, finalmente, vamos lá, em terceiro lugar, nós observamos que, na grande comissão, a presença do Senhor é garantida. E eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos tempos, ou até o fim dos tempos. Isso é maravilhoso. Sabe por que é maravilhoso? Porque quando a gente para pensar no que significa esta mensagem, a gente vê que Jesus, ao mesmo tempo que ele dá uma ordem, ele diz: eu vou com vocês. Ele não é aquele oficial que fica sentado no ar-condicionado da sala e manda os militares para a luta. Não. Ele não faz isso. Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias. Então, ao mesmo tempo que ele manda, ele nos acompanha. E aí a gente lembra de Mateus capítulo 1, versículo 23, quando o escritor de Mateus faz referência a Isaías capítulo 7, 14. Lembra? Porque lá ele fala, quando Jesus estava nascendo, e ele diz, conforme diz o profeta Isaías. Então, o escritor ali fez uma referência, uma alusão e uma analogia ao nascimento de Jesus ali, relacionando com Mateus 7,14. E fala o quê? O seu nome será Emanuel. Emanuel quer dizer? Emmanuel, Deus conosco. Então, lá em Mateus capítulo 1, e em todo o Evangelho, nós vamos percebendo um Senhor presente. E aí nós chegamos em Mateus capítulo 28, versículo 20, dizendo: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, o que é gostoso no Evangelho e no reino de Deus é que nós não trabalhamos sozinhos. É maravilhoso eu poder estar aqui e dizer que nós estamos juntos. Porque às vezes, quando eu sou apresentado, isso é perfeitamente comum, é o mais simples de se apresentar, é o mais fácil de se dizer. Nós dizemos assim: aqui nós temos um missionário da Junta de Missões Mundiais, né? Na realidade, eu sou missionário das igrejas batistas do Brasil, encaminhado à Junta de Missões Mundiais. É ela que cuida dos trâmites, papelada, burocracia, passaporte, visto, carimbo, um monte de coisa, que a igreja não tem nem que se preocupar com isso. Mas quem encaminha, quem encomenda, é a igreja. Então, quando nós pensamos sobre essa perspectiva, esta igreja, a PIB aqui, de 3 Passos, tem mais de 2.200 missionários em 90 países. Meu Deus! Quando esta igreja participa com orações, com plano cooperativo, com as ofertas, ela está dizendo assim: nós estamos apoiando 2.200 missionários em 90 países. Então, esta igreja aqui pode dizer, não, porque nós temos em 90 países, em mais de 90 países, nós temos cerca de 2.200 missionários. O que é isso? Uma igrejinha daquela? É, sim, senhor. Por quê? Porque nós apoiamos o trabalho em diferentes lugares. Que coisa boa, meus irmãos. É por isso que eu digo assim, eu tenho a alegria de ser missionário desta igreja. Entende? Como é bom eu poder prestar relatório, contar para vocês o que vocês estão fazendo através das orações, através das ofertas e através do encaminhamento, do encomendar os missionários para a obra do Senhor. Muito obrigado de coração. E tudo isto por uma questão. Aí a gente volta naquela história. O missionário ficou incomodado. Como é que você conseguiu em 10 minutos reunir tantos jovens e eu estou aqui há tanto tempo e não consigo? Aquele missionário respondeu o seguinte: é a cruz de Cristo. É aquilo que representa a morte de Jesus na minha vida. Meu irmão, quem seríamos nós? Onde estaríamos nós, se não fosse o sacrifício de Jesus na cruz?
Eu tenho vergonha de lhe dizer o que seria eu se não fosse o sacrifício de Jesus. Eu teria vergonha de lhe dizer onde estaria eu se não fosse o sacrifício de Jesus. Então, no final das contas, dobrar os nossos joelhos e meter a mão no bolso para entregar as ofertas, começa pela mente e pelo coração. A mente, quando nós entendemos o que Jesus fez por mim e o que Jesus fez por você. E o coração é porque significa gratidão. Gratidão. Quando eu li essa história, quando eu li essa passagem naquele livro, O Mensageiro, a Mensagem à Comunidade, aquilo passou a fazer muito sentido na minha vida. Porque no final das contas, a obra missionária está relacionada com o quanto você entende do sacrifício de Jesus na cruz. A obra de evangelização, o seu comprometimento com o Senhor Jesus, você tornar-se mais do que um membro da igreja, você se tornar um discípulo de Jesus, está relacionado com o quanto você entendeu do sacrifício de Jesus na cruz, por você. Enquanto você não entender isso, você terá dificuldades de compreender a obra missionária e terá dificuldades de entender o seu papel como igreja, como membro, como discípulo. Você terá dificuldades de entender o seu papel em toda essa engrenagem maravilhosa que é a evangelização e o discipulado de outras nações. Meu irmão, Jesus morreu por você. E talvez no dia a dia nós nem tenhamos percebido o que significa isso. O que significa isso? Porque enquanto estamos nós numa casa confortável, tendo lá a nossa constituição de famílias, ainda que com desafios de viver em família e uma série de outras questões, onde estaria você se não fosse Jesus? Onde estaria você se não fosse Jesus? Então, é por amor da parte dele e é por gratidão da nossa parte. É simples assim. É simples assim. Mas olha, hoje que você vem aqui nesta manhã, eu gostaria de saber de você, será que tudo isso, de repente, não pode talvez não lhe fazer muito sentido? Como é que uma pessoa decide sair de Curitiba com a sua família e vai para diferentes lugares, e agora está em Moçambique, trabalhando com uma cultura totalmente diferente, uma realidade totalmente diferente? Por que isso? Nós entendemos que Jesus nos amou, que Jesus ama as pessoas. E enquanto nós vamos até esses lugares para falar de Jesus, para discipular, para ensinar as pessoas, aqui mesmo você tem a oportunidade de entregar a sua vida a Ele. Por quê? Porque Jesus pode fazer toda a diferença na sua vida. Meu amigo, você precisa experimentar caminhar com Jesus. Não é simplesmente aceitar a Jesus, é caminhar com Jesus. É aceitar e compreender que Ele quer ser o Senhor da sua vida. E aí as coisas vão acontecendo e as mudanças vão passando. E quando você olhar para trás, fala, meu Deus, de onde eu parti e aonde eu estou. Será que você quer experimentar Jesus como seu Salvador? Experimentar caminhar com Jesus? Não é simplesmente dizer eu vou entregar a minha vida a Jesus. Não, é assumir um compromisso com Ele de mudança de vida. Porque Jesus, que é Deus, Ele vai te acompanhar, vai estar com você.
Eu convido você a pensar sobre isso nesta hora. E nós vamos fazer o seguinte: você vai fechar os seus olhos quando eu pedir e você vai fazer uma oração em pensamento. Depois que você fizer essa oração, eu vou perguntar quem está fazendo essa oração comigo. E eu vou pedir para você levantar a sua mão. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, tá? Eu não vou pedir isso. Você vai depois, a pessoa que está do seu lado ou lá atrás com o pastor, você vai conversar com ele, vai dizer: pastor, eu fiz aquela oração que o missionário disse para eu fazer. Tá bom assim? Vamos fechar os olhos, vamos baixar a nossa cabeça. Deus amou tanto você, que deu seu único filho, para que você não morra, mas tenha a vida eterna. Esse medo, essa insegurança, essas dificuldades de relacionamento para resolver os problemas que você está enfrentando, conte com Jesus. Conte com Jesus. Você quer orar comigo? Em pensamento, faça esta oração. Senhor Jesus, nesta manhã, eu ouvi falar do teu amor para com todas as pessoas. E hoje eu entendi que o Senhor me ama também. Eu entendi que o Senhor quer falar comigo. Eu entendi que Jesus morreu na cruz para ser o meu Salvador, pagando pelos meus pecados. Jesus Cristo, nesta manhã, eu te entrego a minha vida. Eu peço, Senhor, que o Senhor seja o meu Salvador. Transforma a minha vida, transforma o meu coração. Eu te aceito como o meu Salvador. Quantos estão fazendo essa oração? Apenas levante a sua mão. Temos alguém? Amém, graças a Deus. Amém, 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 graças a Deus. Amém, louvados, amém, graças a Deus. Amém, 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 graças a Deus. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Estão entregando a vida a Jesus. Nunca fizeram isso, estão fazendo isso agora pela primeira vez. Mais alguém nesta hora? Por favor, temos mais alguém? Vamos continuar em oração. Senhor, recebe estas vidas, Pai. Aquelas que confirmam a sua decisão, aquelas que compreendem nesta manhã, Senhor, o teu amor. E vai trabalhando, Senhor Deus, na vida daquelas pessoas que decidem tornar-se discípulas tuas, Pai, mais do que membros de uma igreja ou pessoas comprometidas com uma denominação. Querem ser discípulas tuas, para a glória do teu nome, Senhor Jesus. Nós oramos. Amém. 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 Queridos, muito obrigado. Eu agradeço de coração. Eu tenho lá fora, se você deseja receber notícias nossas, já tem algumas pessoas que recebem, não recebem aqui? Quem recebe informações minhas do campo missionário? Tem alguém aqui? Eu sei que o pastor recebe, o IP também. Então, se você deseja, então você preencha esta fichinha, tá bom? Aqui está escrito assim: eu desejo orar pelo missionário, ou desejo ofertar. Você vai colocar o seu nome, vai preencher esses dados, e depois você me entrega no final, tá bom? Essa ficha, para eu levar, porque aí a gente evita pagar a despesa do correio também, tá? Se você quer. E aí você vai fazer o seguinte, você vai, também tem um cartãozinho, você vai, tem aqui o QR Code do WhatsApp, você vai poder receber informações nossas, diretamente do campo missionário, tá bom? E mais uma vez, pastor, muito obrigado pela oportunidade, graças a Deus, graças a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Irmãos, que pena que passa rápido. Se vocês tivessem a oportunidade que eu tive ontem de termos as nossas 5 horas de conversa, tem alguns assuntos que o Halderson não pode compartilhar aqui,
por conta da transmissão, né? Se tivéssemos mais tempo, por exemplo, eu ia pedir para cortarem a live e a gente ia fazer perguntas para ele. A gente tem um monte de curiosidade, então teríamos aí muitas perguntas para fazer, mas tem coisas que não pode ir para a internet. O Halderson, ele está em um lugar, já esteve em lugares que eles correm risco de morte, que a qualquer momento a reunião em determinado lugar pode ser invadida e as pessoas sofrerem ali um atentado contra a própria vida. Então, é realmente uma renúncia. E talvez nós não tenhamos esse chamado, por assim dizer, para irmos para a África ou para qualquer outro país, ainda que a ordem é para todos, né? Ide e pregue o Evangelho. Mas nós podemos contribuir com as nossas orações. E quando você tem aquela foto, missionário, por favor, aquela foto sua e da sua esposa, eu quero ficar com essa aqui. E você tem na sua Bíblia, na sua carteira, na sua agenda de devocional, para a cada manhã, ou no momento que você faz a sua devocional, você lembrar de interceder pela vida do Halderson e da Meire, assim que diz, né? A Meire. A gente não tem ideia, eu não tenho ideia, eu imagino que você também não, da diferença que faz no mundo espiritual, quando você intercede por alguém, quando você ora por alguém. A gente não consegue imaginar o poder da oração. E você também pode contribuir com os seus recursos, porque uma igreja batista, tudo que essa igreja, ela, digamos assim, arrecada através dos dízimos e ofertas, 10% desse valor vai para o plano cooperativo, que é repassado também para missões estaduais, missões nacionais e missões mundiais. Então, você também pode contribuir através de uma parte daquilo que o Senhor tem te dado, tem provido na sua vida. Talvez você nunca vai para Moçambique, mas você vai estar lá através das suas orações e através das suas contribuições. E quando nós chegarmos na presença do Senhor, nós também vamos receber o nosso galardão, a nossa recompensa. Mesmo não tendo ido para a África, nós também receberemos a nossa recompensa. E aqui onde você está, você pode falar do amor de Jesus para todas as pessoas que você tem a oportunidade. Vamos ficar em pé? Então a gente vai cantar um pedacinho dessa canção. E se você quiser conversar rapidamente aqui com o missionário,